Esse vídeo é para você, pobre alma sofredora que não aguenta mais ter tanta dificuldade para memorizar palavras novas e sofre tanto para ampliar seu vocabulário. Eu tenho certeza que você já passou por aquela frustração de revisar, estudar, se esforçar e parece ainda assim que seu cérebro é impermeável, parece que a palavra não entra na sua cabeça de jeito nenhum. Esse vídeo é para você, porque eu vou apresentar a técnica que eu uso, que eu recomendo que os meus alunos usem para memorizar vocabulário novo. E eu não vou falar aqui de fazer flashcards, sabe, aqueles cartõezinhos, de anotar, de repetição espaçada, não. É algo que vai além de tudo isso. É uma coisa super básica, mas que ainda assim a maioria esmagadora das pessoas não faz. Criar associações. E quanto mais absurda, mais esdrúxula for a sua associação, melhor. Então vamos lá. A partir de hoje, toda vez que você encontrar alguma palavra cujo significado você quer memorizar, você vai parar alguns segundos e pensar em uma associação, ou com o som, ou com a forma como essa palavra é escrita, não importa. E em vez de ficar explicando, vamos direto para um exemplo que eu acho que fica mais fácil de entender. Aqui eu vou usar exemplos de línguas estrangeiras, mas a técnica também se aplica, o raciocínio é o mesmo se você estiver estudando jargão, termos específicos da sua área, palavras difíceis da sua própria língua materna. Beleza? Em geral, toda vez que a gente encontra uma palavra, ela se parece com alguma coisa, ela faz a gente se lembrar de alguma coisa que a gente já conhece. Se a palavra é parecida com o português, muito fácil. O problema é quando a gente tem que memorizar uma palavra que não nos remete imediatamente ao significado que ela tem. E é isso que a gente vai ver agora. Por exemplo, a palavra para ventilador em inglês é a palavra fan. Mas, obviamente, quando eu fui aprender essa palavra, quando alguns alunos meus foram aprender essa palavra, a palavra fan não nos remetia à palavra ventilador, remetia a outra coisa. Pensando que a palavra que você tem é o ponto de partida e o significado dessa palavra é o ponto de chegada, a ideia é que você vá criando várias paradas ao longo desse trajeto, quantas paradas forem necessárias, para conseguir sair daqui e chegar aqui. Não é difícil, olha só. Fan, pelo menos para mim, remetia à palavra fã. Em português mesmo, a gente usa isso, né? Fã de algum artista, fã de algum atleta, que quer que seja. Eu pensei, fã de algum artista, um fã vai ao show desse artista. Tá, o show costuma ser lotado. Se está lotado, então fica abafado. Quando está abafado, eu ligo o ventilador. Fan, fã, show, lotado, abafado, ventilador. Eu consegui fazer com que o meu caminho saísse do fan e chegasse no ventilador. O simples fato de você parar alguns instantes e tentar criar uma associação entre a palavra e o significado já aumenta a chance de você memorizar essa palavra, de você se lembrar dela no futuro. E antes que você diga, Ai, André, mas isso é difícil, eu não tenho criatividade. bom, criatividade é como um músculo, você exercita e desenvolve. E sejamos francos, não precisa de tanta criatividade assim. Você consegue chegar lá. Um outro exemplo aqui, dessa vez de quando eu estava estudando holandês. Eu encontrei a palavra open bar, que significa público, tipo transporte público, uma biblioteca pública, esse tipo de coisa. Então, open bar era meu ponto de partida. Eu tinha que fazer paradas até chegar em público. Então, vamos lá. Quando eu vejo ou ouço a palavra open bar, a primeira coisa que eu penso é open bar, o tipo de festa que a gente tem aqui no Brasil, onde a pessoa pode beber à vontade. Em uma festa open bar, o consumo é livre. Então, consumo livre. Se é livre, todo mundo pode. Coisa que todo mundo pode usar é uma coisa pública. Então, open bar, público. A associação não precisa ser lógica e não precisa fazer sentido para ninguém além de você. Vou dar um outro exemplo aqui. A palavra kaidan em japonês quer dizer escada, mas ela não parece nem um pouco com a palavra escada em português. Quando eu encontrava essa palavra, eu não pensava em escada, eu pensava em caída. Só que eu não parei aí. Se alguma coisa está caída, ela caiu. Caiu de onde? Caiu da escada. Kaidan, caída. Cair, cair de onde? Cair da escada. É interessante que você pare e crie essa associação assim que você encontrar essa palavra nova. Ou então quando você estiver passando suas notas a limpo. Se você quiser, você pode anotar não só a palavra, mas também a associação inteira. Então, kaidan, caída, cair, caiu de onde, caiu da escada. Eu
acho isso um pouco de exagero. Normalmente repetir para si mesmo as associações 1 ou 2, 3 vezes já costuma ser o suficiente para ajudar a sua memória. Mas, de repente, você pode querer fazer isso. Se você está estudando uma língua estrangeira que usa outro sistema de escrita, você pode usar essa técnica também para associar os sons com as novas formas de escrever esses sons. Por exemplo, no japonês, em um dos alfabetos, a gente encontra esse símbolo aqui, que representa o som na. E eu pensei em uma associação para me ajudar a lembrar que esse símbolo aqui era de na. No caso, olhando para isso, eu vejo meio que uma bruxa mexendo uma poção em um caldeirão, e a bruxa se chama Nair. Então, bruxa Nair, símbolo na. No final das contas, não é muito diferente do que a gente faz quando a gente reconhece formatos e desenhos nas nuvens, por exemplo. Aqui, ó, é assim que se escreve quarto em japonês. Eu olho bem para isso e tento pensar em algum desenho que se pareça com esses símbolos e que remeta à ideia de quarto. No meu caso, eu olho aqui, para mim eu vejo uma pessoa dormindo na cama, certo? E do lado, olha só, tem a mesinha, tem o abajur em cima, tem tudo aqui. Então eu olho para isso e meio que reconheço, entre muitas aspas, o desenho de um quarto. Vocês conseguem enxergar isso? A ideia é simplesmente você ir criando associações, começar a imaginar aquilo como se fosse um desenho que você está tentando decodificar. E nesse caso, eu faço então uma associação para o desenho, que é a forma de escrita, e uma outra associação para pronúncia. Ai, André, mas isso é muito difícil. Difícil é aguentar a frustração de ficar revisando a mesma palavra 500 mil vezes e sentir que ela não entra na sua cabeça nem com reza brava. Ai, André, mas isso é muito chato de fazer. Sabe, e academia também é muito chato. Eu odeio cada segundo lá dentro. Mas muito mais chato do que aguentar os 45 minutos de ódio diário na academia era ter que aguentar as dores nos ombros, nas costas que eu tinha antes de começar a me exercitar. Aí você vê o que te dói mais, parar alguns instantes para tentar criar uma associação ou passar meses e anos sofrendo para memorizar vocabulário que você sabe que você já deveria ter aprendido e que ainda assim não entra na sua cabeça. Cada um sabe onde aperta o sapato, né? Dito isso, uma dica final. Depois de cada sessão de estudo, tenta escrever de cabeça, tentando lembrar mesmo, todas as palavras novas que você aprendeu naquela sessão, o que você revisou naquela sessão. Acabou de sair da aula? Para um instantinho, escreve num papel ou tenta memorizar, escreve numa mensagem no WhatsApp para si mesmo no celular, tanto faz. Tenta escrever, tenta se lembrar todas as palavras novas que você aprendeu naquela aula. Acabou de fazer uma revisão no Anki ou usando flashcards ou revisando no seu caderno, o que quer que seja. Fecha aquilo, para e vê se você consegue se lembrar das palavras que você estudou. Tentar ativamente se lembrar daquela informação que você estudou é muito importante. Se possível, algumas horas depois, talvez se você estudou de manhã, sei lá, no final da tarde, tenta lembrar de novo quais foram as palavras que eu estudei hoje, quais foram as palavras que eu vi na aula, quais foram os assuntos que eu vi na aula. Essa técnica de fazer associações, aliada a revisões frequentes, de preferência espaçadas do conteúdo, pode ter certeza, vai fazer uma diferença enorme. Seu aprendizado vai melhorar e muito. Me diz aqui se você já fazia esse tipo de associação ou se você tem alguma outra técnica de estudo, de aquisição de vocabulário. É sempre legal ver como pessoas diferentes às vezes têm formas diferentes de fazer a mesma coisa. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.